Fala aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago de Barney e você está no Filodoxia para um vídeo tradicional aqui do canal, nem tudo tão tranquilo, nem tudo tão beleza. Hoje é dia de comentar a prova aí de humanidade que foi no domingo passado, agora nesse próximo domingo, boa sorte aí para você que vai fazer aí o Enem segundo dia aí de humanas, na verdade de exatas aí nesse segundo domingo. Hoje aqui nós vamos comentar um pouquinho da prova como um todo, a redação, aí pegar umas 5 questões de filosofia, de sociologia, comentar como um todo aí, beleza? Então, se você gostar desse vídeo, ou não também, já deixa logo o seu like, se inscreve no canal. Caso ainda não tenha se inscrito, divulga esse vídeo, pensa junto com a gente, deixa um comentário aí. Se você estiver assistindo essa prévia por qualquer outro lugar aqui no canal, passa lá para prestigiar, beleza? Então, sem mais delongas, bora começar. Bom, então, bora lá, dando uma olhada aqui no cantinho, começar aí pela redação, né? Vamos começar aí por isso. Que, aliás, por isso não, por isso excelente tema de redação, mais uma vez um ótimo tema de redação, gostei bastante do tema, a questão do cuidado da mulher, e aqui assim, as contribuições que eu posso trazer em termos de filosofia, acredito que tenha sido muito usado, talvez eventualmente por você, Simone de Beauvoir, a questão do segundo sexo, o feminismo francês, etc. Então, aliás, vamos falar bastante de França aqui nessa prova, o segundo sexo de Simone de Beauvoir, e também a gente poderia usar aqui um pouco a Judith Butler também, né? Para falar do papel de gênero, né? Como que, eventualmente, o cuidado está relacionado ao gênero feminino, né? O homem, ele não tem essa preocupação histórica, sociológica, antropológica do autocuidado de si e muito menos do cuidado com a prole, do cuidado com os seus, do cuidado com a comunidade, com os seus idosos, com as suas crianças. Muitas das vezes isso acaba sendo delegado às mulheres, numa proporção aí, como a gente está vendo aqui em tela, né, de 50%, né, de diferença aí, ou melhor, 100%, né, 11 para 21, praticamente o dobro das mulheres aqui nesse dado estatístico. E aí a questão da redação, usando muitos dados governamentais, né, o IPEA, a questão da PNAD contínua e tudo mais, e acho que Judith Butler, junto com a Simone de Beauvoir, podem e devem ter sido usadas assim como um embasamento teórico para poder fazer essa redação. E como proposta de resolução, acho que convém demolir um pouco a questão do machismo, né? Essa questão do papel de gênero, a mulher que cuida, ou o feminino que cuida, isso pode ser demolido, pode ser combatido, aí você traz eventualmente a questão de inclusão no sentido de sociedade, de um debate, de uma educação escolar para o cuidado, sobretudo pensando no envelhecimento da população. Então, assim, fechando a ideia da redação, tema muito bom, com Judith Butler, Simone de Beauvoir, e daria para fazer um arremate bem interessante aí com a questão da educação, por exemplo, como educar a sociedade como um todo dentro da escola tradicional para que esse cuidado não seja só do feminino, né? Nem tanto da mulher, mas do feminino. Eventualmente até é aquele filho homoafetivo, é aquele filho trans que tem como é que eu posso dizer? Um papel não cisgênero, transgênero, que se identifica com o feminino, que acaba cuidando do pai, da mãe na velhice, etc. Então dá para trabalhar bastante coisa aí nesse tema, muito bom. Bom, bora lá continuar aqui agora com creme de la creme, filosofia. Vamos começar aí, continuar, na verdade, com filosofia. Vamos tentar fazer uma apanhada das questões de filosofia nesse primeiro bloco. E no segundo bloco a gente faz sociologia, beleza? Então, bora lá comigo. Questão 47, não sei se já deu para anotar. Obviamente, estou aqui na prova amarela, beleza? Então tá aqui. E aí a gente tem uma questão interessante que é Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, junto com a questão dos sofistas. Olha aqui, os sofistas aqui, beleza? Então, qual é a ideia aqui? Ele vai dizer, vamos lá dar uma olhada no texto aqui, não tinha outra filosofia, nem eu. Não digo que a universidade, né, não me tivesse ensinado alguma coisa, mas eu decorri só as fórmulas, o vocabulário e o esqueleto. Tratei como tratei o latim, embolsei 3 versos de Virgílio, 2 de Heráclito, uma dúzia de locuções morais e políticas para as despesas de convenção, tratei-os como tratei a história e a jurisprudência, colhi de todas as coisas a fraseologia, a casca, a ornamentação. Ou seja, o que a gente muito faz na escola, né? Machado de Assis, excelente prosa, excelente escrita, dizendo que a gente instrumentaliza o ensino, instrumentaliza as coisas, e aí tem a questão com os sofistas, né? A descrição crítica do personagem aqui, Machado de Assis, personagem de Machado de Assis, assemelha-se com característica sofística contestada pelos filósofos gregos da antiguidade, porque se mostra alinhada a... E aí, o que você marcou? Eu acho que é isso mesmo. Bem clássica, né? Se você não dormiu e não instrumentalizou demais as aulas lá da primeira série do ensino médio, os sofistas é a questão da utilização persuasiva do discurso. Questão bem simples, bem tranquila, para você não zerar nada em filosofia e não se sentir muito mal nesse contexto.
E vamos aí para o careca mais gostoso da filosofia francesa, sim, aquele que o Brasil Paralelo detesta, o professor Olavo também. Morreu agora, agorinha, agorinha. Que teve Escola de Frankfurt, teve Adorno, aquele que compôs a música dos Beatles, que delícia. Mas vamos lá, brincadeiras à parte, Foucault, vigiar e punir. E aqui, nessa questão, a gente tem um parênteses aqui que é interessante. A filosofia no Enem desse ano e tantos outros, ela é muito uma filosofia branca ocidental, né? Sobretudo francesa. A gente teve aí Foucault, teve Simone de Beauvoir, salvo engano, não sei, não lembro agora, vamos ver. Teve também Paul Ricoeur, teve também Jacques Derrida. Então a escola francesa bastante presente aqui na prova. Mas vamos lá para a questão 59 da prova amarela. Vamos lá, Foucault, Vigiar e Punir, um livro célebre de Foucault, tratando do exercício do poder no seu ambiente mais puro, digamos assim, que são as cadeias, as penitenciárias, né, onde o poder se exerce sem pudor. Mas aqui o foco da questão é o judiciário, né, são os meandros da lei, como também tecnologias de poder. Vamos lá ao trecho aqui da 59. A economia das ilegalidades se reestruturou com o desenvolvimento da sociedade capitalista. Olha aí já a crítica ao capitalismo, antes da crítica aí da questão. A ilegalidade dos bens foi separada da ilegalidade dos direitos, divisão que corresponde a uma oposição de classes. Olha aí a questão bem marxista, né? Bem socialista aí, pois de um lado a ilegalidade mais acessível às classes populares será a dos bens, transferência violenta das propriedades, de outro a burguesia. Então, se reservará à ilegalidade dos direitos a possibilidade de desviar seus próprios regulamentos e suas próprias leis. Aí vem a chave e o creme de la creme para você responder bem essa questão. Espero que você tenha acertado. Essa grande redistribuição das ilegalidades, olha aí, redistribuição, se traduzirá até por uma especialização dos circuitos judiciários para as ilegalidades de bens. Então, o olhar do judiciário vai para os bens e sai da questão aí dos direitos, né? Então, foca no roubo e etc. Os tribunais ordinários e os castigos, ou seja, o punir, né? Para as ilegalidades de direito, fraudes, evasões fiscais, operações comerciais irregulares, jurisdições especiais, com transações, acomodações, multas atenuadas, etc. Alô, Lema e seus amigos! Olha aí, Americanas, 41, salvo engano, bilhões! Olha aí que beleza! O que aconteceu? Nada! E muita gente que rouba o pão, rouba o negócio, que também é roubo, é claro, mas olha aí como Foucault está atualíssimo, né? Atualíssimo nessa questão, porque você tem aí grandes milionários, grandes fraudes fiscais, que nem o noticiário mostra, a gente não fica sabendo, e tudo ali faz um acordo, pela empregabilidade, etc. Então, enunciado no texto apresenta uma relação de cálculo político-econômico que caracteriza o poder punitivo por meio da... O que você marcou? Olha aí que o crocante, eu dei a dica para você. Sim, alternativa A. Gestão das ilicitudes pelo sistema judicial. Aplicação de sanção pelo modelo equânime, ou seja, igual? Não. Suspensão de crimes pela penalidade severa? Não. Né? Supressão, no caso? Não, nada a ver. Suspensão de crime? Que crime? Ele fez aqui uma diferença, isso aqui não faz nenhuma diferença. Regulamentação dos privilégios pela justiça social? O que tem a ver? Lé com cré? Ué? Que? Nada. Repartição das vantagens pela hierarquização da cultura. Tá de brinks, né? Bora para a próxima. E para ferrar com a gente, lascar gostoso, um 69, questão 69, olha aí que beleza, essa questão problemática, hein? Obrigado, meu amigo Kim. Aliás, falando aqui um parênteses, mais uma vez, eu estou fazendo um monte de parênteses, mais uma vez, para agradecer meu querido amigo Kim Abreu, Thales Barrada e a minha doce, amada esposa Andréa Galvão. Muito cheiro para todo mundo aí, também para o Thales, para o Kim que me ajudou nessa questão. Questão mal formulada, esquisitinha, hein? Questão 69, complicadinha, você vai meio que por eliminação, mas não gostei dessa questão não. Mais um filósofo francês, né? Vamos lá, texto 1. Gerineldo, que nome bonito, né? Gerineldo, vou dar para meu filho. Dorme porque já está conformado com o seu mundo, porque já sabe tudo o que lhe poderá acontecer após haver submetido todos os objetos que o rodeiam ao minucioso inventário de possibilidades. Seu apartamento, mais que um apartamento, é uma teoria de sorte e azar. Melhor que ninguém, Gerineldo, eu estou lendo certo? Isso está certo? Conhece o coeficiente da dilatação de suas janelas e mantém marcado o termômetro com uma linha vermelha ao ponto em que se quebrarão os vidros, despedaçando em estilhaços de morte. Sabe que os arquitetos e os engenheiros já previram tudo, menos o que nunca já aconteceu. Ou pessimista. Vamos lá. Texto 2. Aí sim o nosso querido Luquita da galera, Jean-Paul Sartre, o vesgo mais famoso da filosofia. Deixa eu descer aqui para vocês e para mim também. Olha aí. Pronto. Texto 2. O ser e o nada.
A situação é o sujeito inteiro e é também a coisa inteira. Estou aqui, tá? Estou aqui com vocês, ó, aqui, ó, a coisa inteira. É o sujeito que a elucidar as coisas pela sua própria suspensão, se assim quisermos, ou são as coisas a reivindicar o sujeito e a imagem dele. Olha, ele já está falando que o sujeito que constrói a própria coisa e é o sujeito o centro da questão. É a total facticidade, a contingência absoluta do mundo, do meu nascimento, do meu lugar, olha o eu aí, ó, do meu passado, dos meus... Tá vendo aí? E é a minha liberdade sem limites que faz com que haja, para mim, uma facticidade. Olha que beleza. Questão complicada. Eu achei a questão complicada, porque olha só a pergunta. A postura determinista adotada pelo personagem no texto 1 contrasta com a ideia existencialista contida no pensamento filosófico de Sartre. Por quê? Complicado, né? Você traz aqui, por exemplo, a ideia de evidência, negação, contrariedade, sustentação, refutação, ou a ideia de inconsciente em Sartre. Complicado, né? Fugacidade da vida? Talvez. Questão biológica? Nada. Eu fiquei, sinceramente, aqui, ó, a gente pode pensar aqui, né, entre essas duas, né? Contraria o conhecimento difuso. Mas o problema dessa aqui é a questão, por exemplo, da ideia de conhecimento, cara. Conhecimento é um problema aqui que não é um ponto para Sartre, né? Então só sobra aí a opção B. Mesmo assim, muito mal. Por quê? Porque o existencialismo de Sartre é o existencialismo ateu. Não pode haver Deus, porque se há Deus ao arquiteto, um doador de sentido, aquele que dá sentido às coisas, portanto, não seríamos livres, porque estaríamos voltados para uma ideia de bem, justiça, etc., por conta desse arquiteto, desse Deus. Então, assim, a ideia de você ter esse determinismo, ou seja, esse ser transcendente, Sartre nega essa possibilidade de transcendência, por isso suponho aqui que seja opção B. Questãozinha meio esquisita, complicada, não gostei muito não. Bora para a próxima. Questão 75, de Trois. Olha aí, francês de novo, Merleau-Ponty. Merleau-Ponty também, mais um filósofo que eu tenho certeza que o seu professor de filosofia não falou com você sobre ele, até porque eu também sou professor de filosofia, não falei com os meus alunos, um filósofo obscuro, assim como Jacques Derrida, que aparece de vez em quando também em algumas salas de aula e também no Enem. Merleau-Ponty, então, da fenomenologia, Edmund Russell e também Heidegger, ele vai para a ideia de tentar resgatar a instância da sensação, da percepção como algo importante. O corpo sendo restaurado, restabelecido como uma instância de senciência, né? Ou seja, é a mente consciente do corpo. Então, Paul Ricoeur, Merleau-Ponty, Merleau-Ponty, ele vai trabalhar essa ideia, mais um francês aí nesse Enem, parler français nesse Enem. Mas vamos lá então, 75. Eu poderia concluir que a raiva é um pensamento e estar com raiva é pensar que alguém é detestável. E que esse pensamento, como todos os outros, assim como Descartes o mostrou, aí que está a questão, é mais sobre Descartes, olha só que beleza, assim como Descartes demonstrou. Caceta, deixa eu voltar aqui, peraí, cadê meu irmão aqui? Aqui, borrachinha. Aqui, pronto. Vamos lá. Assim como Descartes demonstrou. Olha aí. Não poderia resistir em nenhum fragmento de matéria. A raiva seria, portanto, espírito. Porém, quando me volto para a minha própria experiência da raiva, devo confessar que ela não estava fora do meu corpo, mas inexplicavelmente nele. Olha aí a presença do corpo na filosofia de Merleau-Ponty. Mas a questão não é sobre ele, olha aí. No que se refere ao problema do corpo, a filosofia cartesiana também sempre aparece. Mais um francês, René Descartes, Renato Cartesius, né? Como ele assinava em latim, apresenta-se como contraponto ao entendimento expresso no texto por contraponto. Essa ideia de contrariedade de novo, né? Para pegar a gente no contrapulo, quase que uma dupla negação. Tem que ficar ligado nisso, hein? Na de exatas já foi, nem precisa, tá tudo bem. Deixa eu até beber um gole d'água aqui. Esse entendimento expresso no texto por apresentar uma visão dualista, confirmar uma tese naturalista, demonstrar uma premissa realista, sustentar um argumento idealista, defender uma posição intencionalista. Bem interessante a questão, mas acho que é bem tranquila, né? Apresenta-se como contraponto ao entendimento expresso do texto por apresentar uma visão dualista, ou seja, de dividir corpo e mente, né? Res cogitans, res extensa em Descartes.
Então, corpo e mente são diferentes. E aqui Merleau-Ponty traz a ideia da raiva como algo que habita, sobretudo, e também o corpo, não só o objeto externo, que é o objeto que sofre a minha raiva, mas eu também sinto a cólera, eu sinto as minhas vísceras, então está dentro do meu corpo para Merleau-Ponty. Descartes, ele pensa o corpo e a alma como coisas distintas, ou o corpo e a mente. Beleza? Bora para a próxima. E chegamos aí na questão 76, o terror do Brasil Paralelo e do Olavo, que Deus ou Satanás o tenha, sei lá onde é que está essa alma. Ô, Olavo, um beijo para você. Espero que não esteja bebendo Pepsi com fetos humanos e ouvindo Beatles, a dor que teria composto as músicas dos Beatles. Provocações à parte? Questão 76, Adorno, Escola de Frankfurt, né? Filosofia pós-Segunda Guerra, muito influente, critica aí o capitalismo, a indústria cultural. Então vamos lá, 76. A diversão é o prolongamento do trabalho sob o capitalismo tardio. Olha que bonito, capitalismo tardio. Os caras já estavam falando isso lá no início do século XX. Shoshana Zuboff, já ouviu falar disso? Então, capitalismo de vigilância tem a ver. Ela é procurada por quem quer escapar ao processo de trabalho mecanizado para se pôr no novo em condições de enfrentá-lo. Mas, ao mesmo tempo, a mecanização atingiu um tal poderio sobre as pessoas em seu lazer e sobre a sua felicidade. Ela determina tão profundamente a fabricação das mercadorias destinadas à diversão que essa pessoa não pode mais perceber outra coisa senão as cópias que produzem o próprio processo de trabalho. Esse trecho final é bem difícil, né? Olha só que legal. A divisão não pode perceber outra coisa. Não é difícil não, mas é interessante, né? Reproduzem o próprio processo de trabalho. Está falando da arte no tempo da reprodutibilidade da técnica, que Walter Benjamin vai falar mais adiante. Então, assim, o que a gente faz quando a gente se diverte? A gente alimenta o capitalismo, né? Não, meus irmãos e minhas irmãs. A gente vai para o shopping, a gente vai ver Taylor Swift, a gente vai ver Marvel no cinema, a gente vai consumir e manter a roda, a engrenagem do capitalismo girando nos seus bens de consumo, nos seus bens de produção, na sua indústria cultural. A gente continua vendo streaming porque o dinheiro está pouco para a gente ir no cinema, mas a gente está continuando movendo a roda do capitalismo. Então, não por isso e nada mais, o gabarito é, por óbvio, consumo de produtos culturais elaborados no meio do sistema produtivo do capitalismo. Nesse contexto, então, o tempo livre é concebido assim, dessa forma. A gente gasta o nosso tempo livre justamente numa economia de capital, fazendo o próprio capital girar, indo a bares, restaurantes, etc. Então, a gente nunca para de estar numa dinâmica de produção capitalista, mesmo no tempo do ócio, que deveria ser o ócio criativo, como o nosso saudoso Domênico De Masi, que faleceu recentemente aí, tá? Não trazia para a gente de você parar, ler, contemplar a natureza, o ócio criativo, né? Aqui não. No capitalismo, no neoliberalismo, a gente está justamente fazendo com que o capitalismo continue girando no nosso tempo de folga, como a gente está fazendo agora, nessa plataforma do YouTube, alimentando o Google com o nosso desejo de conhecimento e mantendo o algoritmo. E daqui a pouco tem um anúncio para vocês, se é que já não teve. Olha só que beleza, que doideira, né? Tá muito atual. Escola de Frankfurt, questão 76. E agora vamos fechar a filosofia aí. Sim, está acabando a filosofia com a questão 78, um outro filósofo francês, Paul Ricoeur. Eu poderia chamar de obscuro aí no ensino médio, não se trabalha ele, eu mesmo falo muito pouco, professores, com certeza, sua professora não falou de Paul Ricoeur. É um filósofo que trata sobretudo a questão do esquecimento, da historicidade, da narrativa, da identidade, e aqui a questão vai versar sobre a ideia de ética em Paul Ricoeur. A questão que é similar um pouco ali à questão do reino dos fins em Kant, né? Coisas têm preço, pessoas têm valor, o sujeito tem valor em si mesmo, né? Como um ser dotado de razão e de dignidade em si mesmo, tal e qual Levinas. Então tem uma questão, uma perspectiva parecida aqui, né? E aí a gente pode extrapolar a questão aqui em Paul Ricoeur, mas vamos começar pelo enunciado. Quem se mete pelo caminho do pedido de perdão deve estar pronto para escutar uma palavra de recusa. Entrar na atmosfera do perdão é aceitar medir-se com a possibilidade sempre aberta do imperdoável. Perdão pedido não é perdão a que se tem direito, devido. Com o preço destas reservas que a grandeza do perdão se manifesta. Então é bonito o texto, né? Um texto quase que poético aqui do Paul Ricoeur. E aí vem o enunciado. A reflexão sobre o perdão apresentada no texto encontra fundamentos na rejeição, decisão, liberdade, escolhas, relação. E aí, o que você acha? O que você marcou aí com relação a Ricoeur? Segura aí, vamos dar uma olhada num outro trecho aqui, que eu acho que dá para a gente pensar uma dimensão aqui de Ricoeur, que é a questão da identidade numérica, identidade qualitativa. A gente pode pensar árabes,
palestinos, Israel, sionismo, que também está aqui na prova. Acho que dá para pensar isso, né? Quando você tem uma identidade, uma conexão narrativa e também de identidade numérica, que tem o é o contrário de pluralidade, né? Você tem uma operação de identificação entendida como conhecer, reconhecer, né? Reidentificação. É um com um. Só que na qualitativa, nas relações qualitativas, aí é que está a chave para Paul Ricoeur, né? Você tem uma semelhança quase que intrínseca do si mesmo com o outro. Eu me vejo com o outro, no olhar do outro, espelhado no outro. Essa abertura para o perdão significa uma abertura para a recepção do não como possibilidade. Essa é uma grandeza do perdão, né? E também, eventualmente, o perdão é sobre si mesmo, né? Se você se perdoa sobre o que você fez. Então, essa identidade qualitativa é uma semelhança extrema. Pensando em, por exemplo, no conflito Israel, Hamas, Palestina, se houvesse um olhar, por exemplo, de que são todos monoteístas, de uma mesma tradição religiosa, de um mesmo território, eventualmente com os mesmos lugares sagrados, o que os une é muito maior do que o que os desune, né? Mas a gente tem questões geopolíticas, políticas, de interesse, etc., que a perspectiva da unidade se perde e só se vê a diferença. Olha que interessante a gente pensar, Ricoeur. Bora lá voltar para... Olha que interessante a gente pensar, Ricoeur. Bora lá voltar para a questão. A reflexão sobre o poder do perdão apresentada no texto encontra fundamento na... E aí? Rejeição particular amparada no desejo de poder, decisão subjetiva determinada pela vontade divina, liberdade mitigada pela predestinação do divino, escolhas humanas definidas pelo conhecimento empírico, relações interpessoais mediadas pela autonomia dos indivíduos. Gosto dessa, acho essa bem crocante. Então aí, gabarito para essa questão 78, última de filosofia da prova amarela, letra E. Relações interpessoais mediadas pela autonomia dos sujeitos, né? De você não perdoar, como diria o grande Nelson Mandela sobre o processo do apartheid, e também o povo judeu fala muito sobre isso, né? É preciso perdoar, mas não esquecer. Perdoar para seguir em frente, não esquecer para não repetir os erros. Olha que interessante. Mas, bora lá para a sociologia.